Ao segundo sinal serão 8 horas e 2 minutos. Lembra-se disto, os mais velhos lembram-se deste som, desta voz que nós ouvíamos ao telefone quando marcávamos o número do despertar. Nos tempos em que ainda havia CTT, TLPs. Lembra-se disso ou não? Bom, versão selfie, portanto digam-me lá se está a chegar tudo bem. Manuel Castelo Branco, você é um dos primeiros sempre, fantástico. Muito obrigado pela informação. Pedro Brás também. Vamos lá ao dia de hoje. Temos aqui muita coisa na agenda. Então vamos começar por onde? Vamos começar pelo período antes da ordem do dia, para dizer que amanhã vamos comentar uma história de uma manifestação de precários na ciência, ou bolseiros na ciência, não sei das quantas, que eu vi ontem, e o pessoal foi ali e surpreendeu-se com o Presidente Marcelo. Amanhã vou guardar isso para amanhã, porque não tenho tempo para hoje, assim vou guardar para amanhã uma história que já pus aqui no ponto 6, que é o Ministro Pedro Marques, ontem no Parlamento, a dizer que a Portela é prejudicada por falta de consenso político. Uma mentira refinada, mas amanhã vamos desmontar essa conversa também. Terceiro ponto da conversa do período de ordem do dia, Ronaldo parece estar de saída para a Juventus. Vejam só como isto mudou. Há uns anos dizia-se que aos 30 anos o jogador estava acabado, agora aos 34 anos um jogador vale 100 milhões de euros, ou lá o que é aquilo. Isto é brutal. Eu, sinceramente, estou abismado com os números, como já estava quando foi de Neymar, a transferência de Neymar para o PSG, como se recorda, falei aqui na altura. Portanto, não sei muito bem como é que os clubes vão pagar isto, mesmo sabendo que pertencem àquela primeira divisão, como nós falámos na conversa com o António Tadeia na segunda-feira, sobre há uns cada vez mais ricos no futebol, que pertencem a superligas, e outros cada vez mais pobres. Mas, se isto confirmar do Ronaldo, havemos de voltar ao assunto. E então vamos para o primeiro ponto da agenda de hoje. E qual é esse primeiro ponto? Olha, o Governo deu luz verde para a contratação de 12.500 precários. Eu vou voltar a dizer precários, ok? Precário sou eu e você. Bom, primeiro conselho que eu queria lhe dar: prepare a sua carteira, ok? Prepare isto, porque você é que vai pagar esta marmelada. Ou seja, o salário desta malta é você que o vai pagar. E agora vou-lhe dar mais um conselho. Prepare a garganta, porque daqui a uns anitos, quando as coisas começarem a correr mal, mesmo que nós não tenhamos de chamar de troika nenhuma, mas tivermos que fazer cortes na administração pública, e depois o Tribunal Constitucional começar na gritaria, o Bloco de Esquerda começar na gritaria, o PCP começar na gritaria e o PS começar na gritaria, que é o autor desta marmelada, mais estes senhores da extrema-esquerda, quando eles começarem na gritaria, você insulte-os, entre aspas, não é? Porque quem está a fazer isto são eles. Primeiro ponto. Ou seja, duas consequências. Primeiro, você vai ter problemas nisto mais tarde, porque está a meter mais gente no Estado que não devia meter, o Estado não precisa dela para nada. Repara uma coisa, se o Estado funcionou sem elas até agora, porquê é que se vai meter? Não é? Bom, segundo ponto, resumindo e concluindo, você vai pagar isto, portanto vai sair dos seus impostos. Isso pode ter a certeza, porque não há milagres, nós não temos uma máquina de imprimir dinheiro, não imprimimos dinheiro, então há duas maneiras de pagar isto. Ou você se endivida, ou melhor, o Estado se endivida, ou então você vai ter um aumento de impostos. Bom, o Estado endividar-se, como já vimos ontem, há limites para isto, já vai em 250 mil milhões de euros, como ontem dizia. E muito bem, o meu amigo Ricardo Roja, no artigo no Eco, já são 25 mil euros de dívida por português, per capita. Percebeu bem ou não? Você, neste momento, é o brilhante devedor, ou seja, você vai ter de pagar 25 mil euros. Está satisfeito? Bem, das duas uma, ou você vai aumentar este valor, endividando-se para pagar esta malta, ou então você vai ser ainda mais lorpa, porque vai pagar impostos mais elevados para estar a pagar o salário desta malta. Isto não funciona de outra maneira. Primeiro ponto. Então vamos agora para a segunda parte, que ainda é melhor que a primeira. Melhor, entre aspas. O Governo deu luz verde para contratar estas 12.500 pessoas. Ora, imagine lá que o Governo não tem dinheiro para pagar-se contratar 5.000 profissionais para a saúde. Já viu isto? Agora diga aí, você acha que fui eu que disse isto? Não. Quem disse isto foi o excelso Ministro da Saúde, ontem, Adalberto Campos Fernandes, na Assembleia da República, chamado lá pelos deputados.
A uma certa altura, o meu prezado ministro, como sabem, eu gosto muito pessoalmente dele, mas amigos, negócios à parte. Quer dizer, amigos salvo seja. Eu tenho, quando ele é detentor de um cargo público e exerce funções públicas, eu não me posso demitir da minha função de cidadão, de que é do criticar quando ele diz disparates. Bom, mas o ministro diz uma coisa muito importante ontem. Diz assim, nós vamos contratar mais 2.000 funcionários. Não sabe muito bem quando. Mas, atenção, nós não temos dinheiro para contratar todos que eles são precisos. Dr. Paulo Macedo, atual CEO da Caixa Geral de Depósitos, foi você que disse isto? É que eu me lembro que o Dr. Paulo Macedo, quando era Ministro da Saúde e não havia dinheiro para coisa nenhuma neste país, ele dizia coisas como esta. Bem, não era bem isto. Agora, ouvir o atual Ministro da Saúde de um governo progressista, apoiado pelo Bloco de Esquerda, e o PCP dizer isto no Parlamento, com a maltinha do PCP e o Bloco de Esquerda a meterem o rabo entre as pernas e ouvirem isto, os senhores, priceless, como diz aquela campanha do cartão de crédito Mastercard. Priceless, não tem preço. E agora, há uma coisa que eu gostava de lhe dizer. Você foi enganado. Já reparou? Sim, fofinhos. Costumam ver aqui isto, e que me criticam, que me insultam. Vocês foram enganados também, não é? Porque o que este governo prometeu, quando se constituiu, é que nada disto ia acontecer, que tinha acabado a austeridade, está a ver? Este governo é aquele que diz que é o campeão da defesa do SNS. Os partidos que o apoiam, o PS, o Bloco de Esquerda e o PCP, são aqueles que são os santinhos do SNS, percebe? Lembra-se do António Arnoux, que ele dizia do SNS, pois é o partido dele, está a fazer isto, está a ver? E é o ministro deste governo que diz isto à boca aberta no Parlamento, quando andou meses a entalar aqui a questão e a encanar a perna à rã, a dizer que não sei quê, não sei quantos, com desculpas, o diabo 4, e a dizer somos todos centeno. Olha, está a ver? Pois são todos centeno, são todos centeno que cortam despesa, são todos centeno que congelam despesa, são todos centeno que não resolvem um problema do Serviço Nacional de Saúde. Está a perceber? Não fui eu que disse isto, foi o Ministro da Saúde ontem no Parlamento. Ipsis verbis, vá lá ver à sua box o canal da Assembleia da República e veja a audição do Ministro da Saúde ontem. Portanto, eu chego a uma conclusão. O Governo tem dinheiro para tudo. Aumentar dinheiro a lobbies, não é? Andar a esforçar-se para fazer cedências agora aos sindicatos de professores, percebe? Fazer cedência a outros sindicatos, aumentar pensões, tem dinheiro para tudo. Menos para contratar 5.000 pessoas no Serviço Nacional de Saúde. Mas tem dinheiro para contratar 12.500 precários. Veja só o nonsense. Veja só o nonsense da política de saúde. E depois venha dizer que eu é que estou aqui a criticar o governo por motivos ideológicos. Isto são factos, meus amigos. Factos. Bom, terceiro ponto. Ainda na saúde, como já percebeu, nós vamos passar uma boa parte de hoje a malhar na saúde. Lembra-se da ala pediátrica de Oncologia do Hospital de São João. Lembra-se das fotografias e dos vídeos de crianças a levarem na veia, percebe? Quimioterapia nos corredores, ao pé de caixotes no lixo. Lembra-se dos pais ali, não é? Chocante. Afinal, tinham sido desbloqueados 22 milhões de euros. Ouvimos há pouco mais de 2 meses no Parlamento pela boca do Sr. Ministro da Saúde. E ouvimos o Sr. Ministro das Finanças dizer isto. Sabe o que é que o Ministro disse ontem no Parlamento? Olhe, ponto, há aqui problemas burocráticos utanas, meu. Burocráticos utanas. Há aqui outro problema, congelamento de despesa. Bom, mas chegamos para bingo. O que o Sr. Ministro disse foi, bom, nós vamos fazer, mas é até o final da legislatura. Hã? Há 2 meses e meio tinham sido desbloqueados 22 milhões de euros, não é? As obras iriam começar, era uma questão de concurso, não sei o quê, investimento. Bullshit. Afinal é até ao final da legislatura. A legislatura termina no próximo ano, não é? Está a ver? E isto, repito, é o governo campeão do SNS, é? Que enche a boca com direitos sociais e das pessoas, e melhorar a vida e o raio que os parta. Está a ver? Este é o governo que faz de conta que não existe troika, mas existe troika. Hã? Capiche? Não se esqueça. Olhe, Lourp é você que meteu esta malta no poder. Percebe? Bloco de Esquerda, PCP, mais Partido Socialista. Não se esqueça deste pormenor. Eu gosto de políticos que têm a coragem
ou melhor, que tenham custeio no sítio para dizer assim, eu não tenho dinheiro, não posso fazer, é por isso que eu precisava de Vítor Gaspar. Odeio políticos que fazem esta figura. Não, vamos fazer isto, vamos fazer aquilo, tem dinheiro para tudo e não sei o quê, e depois começam a cortar pela calada. Percebe? Isto é uma traição ao povo. É um nojo, é uma vergonha. Bom, sigamos para mim. Eu vou-lhe dizer uma frase e vou-lhe dar 3 opções, ok? Epá, muita mal está a ver em direto. Muito obrigado. Não se esqueçam depois de partilhar isto. Voltar atrás não é uma opção. Esta frase foi dita aos gregos, ao povo grego. Agora vou-lhe dar 3 opções. Quem é o pai desta frase? Wolfgang Schäuble, o ex-ministro das Finanças alemão, que era sempre apontado como um gajo odiado e não sei o quê. Vítor Gaspar, o ministro das Finanças da Troika. Mário Centeno, o atual ministro do governo não tem austeridade. E presidente do Eurogrupo. Diga-me lá você quem é que foi. Opção 1, quem vota? Opção 2, quem vota? Opção 3, quem é que vota? Se você votou em Wolfgang Schäuble, está frio, 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 gelado. Se você votou em Vítor Gaspar, está frio. Se você votou em Mário Centeno, yupi, acertou! Está a ver? Olha, o camarada Mário Centeno foi dar uma entrevista a um jornal grego e diz assim aos gregos: ó meus amigos, atenção, está tudo bem, está tudo a recuperar, pá, siga o exemplo de Portugal e tal. Eu só não percebi se o exemplo de Portugal era do período da Troika ou se era o período atual, mas pronto, também vai dar ao mesmo, como eu já mostrei há bocadinho. Bem, e depois diz aos gregos isto: ó meu pessoal, mas não podem voltar atrás, está bem? Ou seja, epá, não façam aquela marmelada toda que vos conduziu a 3 bancarrotas, não é? A que tenha que levar e que levou a que a União Europeia e o resto da Europa e não sei quantas mais instituições perdoassem dívida à Grécia. Está a ver? E isto foi Mário Centeno a dizer aos gregos. Bem, eu não vi os fofinhos aqui a atirarem-se ao ar por causa disto. Não vi os fofinhos a tirarem ali assim o dedo ao Mário Centeno. Oh Mário, tu és um traidor, dizes uma coisa dessas. Não vi isso. Eu não vejo a Catarina em bicos de pés em soltarem Mário Centeno. Eu não vi a Mariana com aquele ar de angelical no Parlamento a dizer assim: oh Mário, tu disseste mesmo isto. Eu não vejo o camarada Jerónimo de Sousa, não é? Nem o resto dos seus companhões de ruta no PCP a tirarem-se ao ministro a dizer assim: não é possível o ministro a dar lições de austeridade a outros países da União Europeia. Não é possível o ministro dizer aos gregos que têm que optar pela austeridade. Eu não ouvi ninguém dizer isto. Pois é, mas o Máriozinho disse isto aos gregos. Estão a ver, fofinhos? Bom, olha, você ainda não percebeu que foi enganado? Não percebeu? Bom, das duas uma, ou é lorpa, o que eu não acredito, ou então tem vergonha e agora não o reconhece. Bom, depois há os outros, que já perceberam há muito tempo por enganados, que até costumam ver aqui este programa. Mas pronto, esta piada foi para os que ainda não perceberam. São lorpas, está a perceber? E mais, são para aqueles que, mesmo não sendo lorpas, depois fazem de conta que não perceberam. A piada é para eles, não é para os outros, porque os outros estão muito atentos. Bem, sigamos para mim. Por falar em audições do Parlamento, ponto 5º da conversa de hoje. E vamos lá despachar isto, já vamos com 13 minutos desta marmelada. Ontem no Parlamento, como sabe, o Parlamento está a fazer audições a uma série de pessoas para perceber aquela história das rendas da EDP. Bom, já tivemos a pândiga da semana passada com o meu amigo Pedro Sampaio Nunes. Ontem tivemos lá o engenheiro Mira Amaral, que foi o Ministro da Indústria do professor Cavaco Silva quando era Primeiro-Ministro. O Ministro Mira Amaral, que é um defensor do nuclear, deve dizer-se, tal como Pedro Sampaio Nunes, ontem foi muito mais transparente daquilo que disse no Parlamento. É que o Ministro Mira Amaral disse uma coisa fundamental. Diz assim: quem criou as rendas da EDP foi o Estado. Eu vou-te explicar. Imagine você que tem uma capoeira, ok? E quer vender galinhas. E você sabe que a galinha está um bocadinho magricela. Dá-lhe ali uma dose extra de milho para ela engordar um bocadinho. E depois, quando você faz um negócio com o louro para que lhe vai querer comprar a galinha, você diz assim: olha, toma lá as galinhas todas, fica com elas, pá, olha, elas põem os ovos todos os dias, são super férteis e não sei o quê. Pá, está aqui um negócio. Pá, mas porra, isto não vale para 5 euros a galinha, isto vale 7 euros a galinha, está bem? Bem, e o louro para comprar a galinha por 7 euros. Bem, um ano depois de você vender a galinha, você chega ao comprador, ao louro, e diz assim: olha lá, epá, desculpa lá, pá, tu estás-me a dever ovos.
E o Lourpa diz-lhe assim, epá, peraí, Costa, estás-me a mentir, pá. Então, tu vendeste uma galinha, disseste que eu tinha direito àquilo que é o rendimento da galinha, agora estás-me a dizer que és a produção de ovos durante um ano? Epá, isto é desonesto. Está a ver o que é que o Estado fez com a EDP? Ontem o engenheiro Mira Amaral confirmou aquilo que já tinha dito o Dr. Pedro Sampaio Nunes, e mais, o que a gente anda a dizer é uma porrada de anos, que é assim, o engenheiro Guterres, que isto começou com ele, atenção, agravou-se com o engenheiro Sócrates, isto começou com o engenheiro Guterres, o primeiro-ministro socialista, não é? Era preciso vender a EDP, e a EDP tinha problemas, portanto o que é que se fez? Arranjou maneira de engordar a galinha, chamada EDP, e vendeu-se a um preço inacreditável, em 96, depois no princípio do século, e agora, quando foi da Troika, não é? Vendeu-se o resto aos chineses. Bom, e vendeu-se uma pipa de massa. Bom, e agora que se vendeu, quer-se dizer aos investidores assim, epá, desculpa, eu quero uma parte minha de volta. A gente não pode comer o bolo e vender o bolo, caramba. Está a ver? E já agora é assim, ficou preto no branco ontem, que eu acho que o engenheiro Amaral explicou isso muito bem, que afinal, quem agravou tudo isto das vendas foi o Sr. Engenheiro Sócrates. Está a ver como é que isto é? E depois atira-se as culpas para cima da outra malta que não tem nada a ver com esta marmelada. Isto é uma pouca vergonha de Estado, está a ver? E vou terminar com este sorriso porque realmente a vontade é a vontade de dizer nomes, não é? Também não fez, mas não se pode dizer aqui. Bom, eu cheguei ao fim da conversa de hoje, quero-lhe agradecer esta pândega que foi, esta conversa de hoje. Assuntos sérios, mas tem que se levar a rir, senão só acaba a chorar. E mesmo para o final... lembrar-lhe uma coisa, ainda vamos fazer uma conversa improvável esta semana. Não vai ser hoje, em princípio não vai ser hoje. Eu depois avisarei isto e também para o final só lhe quero pedir duas coisas. Olha, ponha um gosto e faça partilha nas redes sociais, que é a melhor forma da gente divulgar esta informação alternativa, mas que procura ir à realidade dos factos. Muito obrigado então, até amanhã às 8 da manhã. Com licença.